Chegou a hora de descobrir a verdade. 15 minutos com o Sapia. Olá, muito boa tarde. Eu sou o Ricardo Sapia, o seu amigo de todo dia, e o 15 minutos com o Sapia de hoje recebe o deputado federal Fred Costa. Ele é do Partido Patriotas, foi eleito pela primeira vez à Câmara Federal com 87.446 votos. Ele que já foi deputado estadual por Minas Gerais e também já foi vereador por Belo Horizonte. Prazer ter você aqui, Fred. Prazer é todo meu. Ô Fred, como é que está esse início de mandato? O que você pode aí trazer para os nossos ouvintes e também telespectadores do nosso portal, a sua participação já no Congresso Nacional? Eu vou separar aqui em duas vertentes. Primeiro, do ponto de vista do meu mandato, eu trabalho a partir de um planejamento estratégico e conseguimos, dentro desse período, concluir na sua integralidade. Primeiro, o objetivo era ser líder de bancada, embora deputado de primeiro mandato, e conseguimos, em paralelo a isso, estabelecer um protagonismo naquela causa que é minha fundamental, tocada inclusive pelo coração, que é a defesa e proteção dos animais. Nesse sentido, sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, apresentei mais de 25 propostas de projetos de defesa e proteção de um total de 30 da atual legislatura, além de discutir e levar outras pautas de interesse público, como a reforma tributária, um trabalho, um esforço para o aprimoramento da segurança pública, dentre outros. Em paralelo, lamentavelmente, nós estamos vivenciando, talvez, o pior momento institucional do nosso país. Hoje há um total descrédito por parte da população, do judiciário, do executivo, do legislativo. O país padece e necessita de um esforço coletivo para que as reformas possibilitem um impulsionamento econômico. Então, estamos diante de grandes desafios pela frente. A gente comenta isso até hoje, tem uma matéria sobre isso no Jornal O Tempo, falando sobre isso, dos presidentes depois da redemocratização. Apenas o Fernando Henrique não foi preso ou impeachmentado. Nós tivemos o Collor com impeachment, Dilma com impeachment, Lula e Temer presos, né? Então, realmente, esse desconforto da população, aí não só com a classe política, não só com o executivo ou com o legislativo, mas também com o judiciário. Vimos aí na semana passada várias manifestações, até com a visita do presidente do Supremo aqui em Belo Horizonte, do Dias Toffoli, houve uma manifestação em frente ao hotel dele. Mas só para o ouvinte poder entender, Fred, e conhecer um pouco mais da política, você é líder do seu partido, do Patriotas. São quantos deputados federais? O nosso partido tem uma especificidade, é o primeiro do Brasil que está no processo final de incorporação. Então foram eleitos 5 pelo Patriota, 4 pelo PRP, mas nós já trabalhamos com as prerrogativas dentro do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados da representação de 9 deputados. Minas Gerais hoje tem 2 líderes partidários, sou eu do Patriota e o deputado Luiz Tibé pelo Avante, que participamos então das principais... É isso que eu queria saber, o que faz um líder de partido? Toda semana nós temos, ou na segunda ou na terça-feira, uma reunião dos líderes de partidos com o presidente da Câmara que define a pauta da semana. Prioritariamente são esses mesmos líderes que discutem e debatem com o presidente da República, com o líder do governo, com o líder do Congresso. Seria impossível, numa casa com 513 deputados, todos conversarem e todos terem a prerrogativa, inclusive, de encaminhamento e discussão dos temas. Cabe, então, ao líder fazer em nome da sua bancada, que geralmente, inclusive, vota em conjunto. São raros os momentos em que é liberada a bancada para que cada um tome a sua posição da forma que entender conveniente para o país. A bancada é da situação da oposição ou independente hoje no governo federal? Independente e seguindo, inclusive, uma coerência de toda a minha trajetória. Nos meus 2 mandatos como vereador fui independente, os 2 mandatos como deputado estadual da mesma forma, e o maior exemplo disso é que em todos os casos, invariavelmente, tiveram propostas de aumento de impostos. Você já está no 5º mandato, então?
5º Eu mandato. me lembro quando você elegeu a primeira vez a vereador. Ou eu tô ficando velho ou você não envelhece. Olha, os meus cabelos brancos não negam que não só envelheci, mas muito. E espero também ter amadurecido e poder, ao longo desse período, ter aprendido cada vez mais. Quando você entrou na Câmara de Vereadores, você foi o vereador mais jovem, né? 26 para 27 anos, já que faço aniversário no transcurso do período eleitoral. Eu também não tenho a intenção de perpetuar num cargo. Tive 2 mandatos de vereador, foi suficiente, 2 deputados estadual, também não pretendo perpetuar como federal. Quando eu aqui falei da coerência e o fato de ser independente, eu gostaria de lembrar, como vereador, de proposta de aumento de impostos que deparei na então gestão do Fernando Pimentel, votei contra. Márcio Lacerda teve proposta de aumento de impostos, votei contra. Anastasia, proposta de aumento de impostos, votei contra. Alberto Pinto Coelho, da mesma forma, votei contra. Pimentel, também votei contra. Então, o que me motiva são as minhas convicções e aquilo que acho que é melhor para o país. E hoje, na Câmara dos Deputados, importante ressaltar, a maioria dos partidos estão com a postura de independência. Reforma da Previdência, o Fred Costa é contra ou a favor? Precisa de ser aprimorada. Acho que o texto ainda padece de muita discussão, de aprimoramento, de escutar os setores da sociedade, mas tenho convicção de que o país precisa da reforma da Previdência. Se ela não for aprovada, nós teremos um efeito deletério na economia, com aumento da inflação, desemprego e uma crise ainda maior do que aqui estamos vivenciando. Vou até adiantar, porque a próxima pergunta deve ser: você acredita que ela seja aprovada? Exatamente. Olha, nem sendo mãe de Ná, eu faria qualquer tipo de aposta. Eu digo que percebo que a maioria dos deputados tem uma predileção a votar a favor, mas Com mudanças. com mudanças. E nesse momento, a interface governo, parlamento ainda deixa muito a desejar no que tange a discussão de temas. Não quero aqui que pare qualquer tipo de dúvida se é com relação a tomar lá da cá o cargo, mesmo porque, ainda bem, em todos os meus mandatos, nunca tive nem pretendo ter indicação de cargo no Executivo. Você que está lá em Brasília, essa semana nós tivemos a prisão do Temer ontem e foi aí um burburinho danado lá no Congresso. O Congresso ficou praticamente congelado. O nosso enviado a Brasília, o nosso, eu brinco, é o nosso ministro da Rádio Super lá em Brasília, o Lucas Ragazzi, disse que estava completamente paralisado, todo mundo cancelou as agendas, houve aquela discussão com o Maia e o Moro. A minha pergunta é a seguinte: quem é o maior inimigo do Jair Bolsonaro hoje? É a Gleisi Hoffmann ou são os filhos com o Twitter? A sua própria base. A base? Eu tenho para mim o seguinte: na política, relação do legislativo, você tem oposição, que tem que ser respeitada, claro, desde que o faça com base em questões ideológicas e respeitando princípios. Você tem os independentes e você tem a base, que teoricamente está ali para ajudar. E o seu maior dificultador é a sua própria base, é o seu próprio governo. E ele poderia utilizar uma frase que é conhecida de todos nós: quem tem amigo como ele tem, não precisa de inimigo. Eu escutei uma frase interessantíssima. Seria mais fácil colocar elefantes numa loja de peças finas do que colocar os aliados dele na mesma loja. Talvez os aliados dele quebrariam muito mais dos objetos lá. O que quero dizer com isso? Início desastroso do ponto de vista da interface política. Da ligação do Planalto com o Congresso. Com Planalto com o Congresso, Planalto com sociedade civil organizada. Nós não podemos jamais entender que sabemos de tudo ou que somos donos da verdade. Claro. Sobretudo,
no parlamento. Parlamento é a arte de buscar o consenso para chegar ao bem comum. Ô Fred, você assumiu dia 1º de fevereiro, nós temos aí nem 2 meses de mandato, podemos dizer aí 1 mês e 22 dias, o dia 22. O que de efetivo você pode falar para o seu eleitor e também para toda a comunidade de Minas Gerais, que você já trouxe benefícios para o Estado? Já deu tempo nesse 1 mês e 40 dias e 20 dias aí, trazer algum benefício para o Estado, para algum município de Minas Gerais, do qual você é o candidato ou foi o eleito majoritário? Qual que é a prerrogativa do parlamentar? Fiscalizar o executivo, formular as leis e também, dentro dessa representação, levar recursos. Sim. Em ordem de prioridade. São as emendas parlamentares a qual os deputados têm o direito. Para mim, se ater tão somente a esse trabalho, eu acho que é de uma mediocridade singular. Qualquer um tem a condição, inclusive intelectual, para fazer. E isso nós temos trabalhado para vários municípios, inclusive para a cidade de Betim, onde tem a previsão agora da indicação de R$600 mil, que eu tenho certeza que serão muito bem utilizados na área de saúde, também defesa e proteção dos animais, através do prefeito Vitório Bedioli, do secretário de governo Bruno. Em paralelo, um tema que nós conseguimos um avanço significativo, BR-040. No passado, quando era deputado estadual, através de uma ação minha, 9 idas em Brasília, conseguimos evitar uma praça de pedágio entre BH e Nova Lima, que ia promover a segregação. E agora, como deputado federal, consegui, no Ministério de Infraestrutura, o compromisso de que finalmente será remetido ao presidente da República um decreto governamental que vai permitir a nova licitação. Então, hoje, a BR-040, sobretudo no trecho BH Conselheiro Lafayette, que vem ceifando vidas e onde está praticamente acumulado o maior número de boletins de ocorrência e de desastres, vai ser colocado na próxima licitação como prioridade para duplicação. Então, hoje, lamentavelmente, com a concessionária tendo devolvido a concessão, nós estamos vivendo o pior momento da BR-040. Mas é que eu queria chegar até para lembrar o nosso ouvinte, o ano passado a Via 040, que é a concessionária que ganhou a concessão da 040, ela quis devolver ao governo do estado, ela só tinha feito 9 quilômetros em Minas Gerais. Governo federal. O governo federal, só 9 quilômetros que ela tinha feito. Mas as praças de pedágio ainda continuam cobrando, né? É absolutamente incompreensível, um absurdo. A Via 040 ganhou a licitação. Era facultado a ela fazer 10% do total das intervenções para começar a cobrar pedágio. Que ela fez? Foi as casinhas de pedágio. Fez a casa. Eu até brinquei e falei, dá para mim que o dinheiro para construir a casinha de pedágio eu tenho, depois com o dinheiro eu vou arrumando. Fez as casinhas de pedágio e fez a duplicação no estado de Goiás, onde a topografia ajuda e onde está concentrado apenas 10% do total da malha viária que ela tem a concessão. Iniciou a cobrança. Fez o processo de devolução. O processo de devolução, ela ainda continua recebendo sem obrigação de fazer investimento. Fui na NTT, fiz reclamação, fui no Ministério Público Federal, fiz representação, me mostraram, deve ter um espaço bem maior do que esse que nós estamos, só de notificação a eles. Sabe o que eles fizeram? Conseguiram uma liminar a nível federal que isenta de qualquer tipo de obrigação. Quanto isso, o contribuinte está pagando pedágio. Teve aumento agora, no final do ano, teve um aumento, inclusive. O nosso tempo está acabando, Fred, mas eu queria voltar para a relação de Betim, esses R$600 mil que você apurou como emenda para o município. 400 mil são para criação, são para castração. 100 mil para a criação de um parque e mais 100 mil para um trabalho realizado com o objetivo de entregar óculos para pessoas que não têm condição. Interessantíssimo isso. Em relação aos animais, que é uma causa sua já de muitos anos, nós temos em São Paulo hoje um único hospital público veterinário, podemos dizer assim,
e funciona muito bem, obrigado. Por que Minas Gerais não tem ainda? São Paulo tem 2 hospitais públicos veterinários, no Distrito Federal em Brasília, um em Porto Alegre, se não me engano. Então, são apenas 3 estados, estamos colocando o Distrito Federal como estado do país, e é um modelo que tem que ser revisto para ele ser sustentável. Para mim, uma prioridade, espero que em Minas nós tenhamos em breve. Inclusive, protocolei com o governador Zema, disponibilizando 100% do recurso necessário para a construção e ainda 30% do valor necessário para manutenção através de emenda parlamentar minha. Até hoje não obtive qualquer tipo de retorno. Ainda aguardo na esperança que seja positiva, mesmo porque entendo as dificuldades financeiras do Estado, mas através de emenda parlamentar... Você está conseguindo o dinheiro? Eu consegui o recurso. O que então falta é a vontade e a priorização. Numa relação paradoxal, eu tenho que reconhecer todos os esforços da Prefeitura de Betim. Não só receberam, mas abriram as portas para que nós enviássemos os 400 mil para um programa de castração que eu tenho certeza vai ser referência para a região metropolitana, para o estado de Minas Gerais e para o Brasil. Concomitantemente, fazer a primeira praça PET do estado de Minas Gerais. E já iniciamos a conversa e pela vontade política, pela sensibilidade e por saber que quando nós estamos falando dos animais, não envolve só eu e outros que são tocados pelo coração, mas também que se trata de uma questão de saúde pública, eu acredito que o primeiro hospital público veterinário, tudo dando certo, vai acabar sendo em Betim. E com isso a cidade se tornando referência de políticas públicas de defesa e proteção animal. E se você me conceder aqui a oportunidade, quero aproveitar para convidar todos para participarem da primeira Expopet Betim. Um espaço não só aprazível e agradável para o encontro dos pets, mas um amplo provocador para o debate do quanto é importante essa política pública. Ninguém é obrigado a amar como eu, mas no mínimo respeitar. Vai acontecer no dia 30 de março? Dia 30 de março, sábado, às 9 horas, no Parque de Exposição David Gonçalves Lara, na Rua do Rosário, 1840. Todos estão convidados a irem levarem seus pets. Quem sabe já a segunda já não vai ser no parque, ô Bruno? Será possível? Quem sabe. Né? Quem sabe a segunda Expopet de Betim já não seja no novo parque, o primeiro parque de pets de Minas Gerais. Fred, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui no 15 Minutos com Sapia. E eu volto com mais 15 Minutos com Sapia na próxima semana. Tchau, tchau.